A parábola dos talentos. É preciso estar atento aos termos originais. A tradução da Bíblia na linguagem de hoje pode nos atrapalhar. Veja só que o personagem principal aparece chamado de um homem na primeira parte da parábola, e na segunda parte da parábola aparece com o termo de Senhor, Kyrios. Alguma Bíblia traduzem por patrão, que não dá conta de dizer que está falando das duas vindas de Jesus. Na primeira vinda, ele vem como homem, assumindo a nossa carne. E na segunda vinda de Jesus, ele vem como o Kyrios, como o Senhor glorioso. Então, a tradução como patrão não é boa. Antes de viajar para o estrangeiro, fala do apartamento de Jesus depois que ele morre na cruz. Ele então se assenta à direita do Pai e vai retornar na parousia. A parábola fala que ele chamou os seus servos. Algumas nas traduções diz empregados. Horrível tradução. Por quê? Porque os trabalhadores no mundo antigo eram divididos em três classes: escravos, empregados e servos. Existe uma hierarquia entre eles. No caso, o escravo não tinha direito a nada. Ele era obtido na guerra ou por endividamento. Era um desgraçado o escravo. Depois vinha o empregado, que é um diarista. É uma espécie de mercenário, trabalha pelo salário. Já o servo não serve aquele que se coloca livremente à proteção do Senhor. Ele então coloca a serviço do Senhor. E os grandes personagens da Sagrada Escritura, sem exceção, se chamam servo do Senhor. Desde Moisés até São Paulo. São Paulo abre suas cartas dizendo: eu, Paulo, servo do Senhor. Então a tradução de empregado realmente chuta fora do gol. Depois o texto diz que ele dá talentos conforme a capacidade de cada um. Talento não é dinheiro, talento é uma unidade de peso. 26 quilos de prata corresponde a uma quantia vultuosa. Mesmo aquele que vai receber um talento corresponde a um ano de trabalho de um empregado naquela época. A um ele dá 5, ao outro ele dá 2 e por fim ele dá ao último apenas 1. Os que recebem 5 e 2, na volta do Senhor, quando ele pede a prestação de contas, lhe entregam o dobro. E eles então, como prêmio, eles passam o que diz o texto aqui: participar da alegria do Senhor. Ele é chamado de servo bom e fiel. É uma maneira de dizer o paraíso. É a salvação eterna. Participação da glória de Deus. A personagem que, vamos dizer, mais importante da história é o servo que enterra o dinheiro. Note só que enterrar o dinheiro, no caso, vamos dizer, falamos que não é dinheiro, mas enterra essa prata do Senhor, significa não só aquelas pessoas que não fazem absolutamente nada com os dons. Aliás, essa palavra talento entrou na linguagem profana para dizer o dom que cada um tem, né? Pois é, o enterrar o talento é mais do que não fazer nada, porque a terra significa as atividades mundanas, significa você usar mal do talento. Vamos dar um exemplo. Um cientista pode desenvolver um remédio, uma vacina, mas também ele pode desenvolver uma bomba atômica. Quer dizer, está colocando o seu talento não ao serviço do reino, mas ao serviço da terra. Ele é condenado não tanto por não ter usado mal o seu talento, mas porque a relação dele com o Senhor é a relação do empregado. Aqui tem uma relação do empregado. Porque veja só como o que ele fala do seu Senhor. Seis que é um homem severo, colhes onde não plantastes, ceifa onde não semeastes. Ele não tem uma relação de amor
para com o seu senhor. Ele tem uma relação de empregado. Sua própria atitude o condena. Ele é chamado de servo mau e preguiçoso, e o Senhor toma o dinheiro dele e dá para aquele que tinha mais. Depois o Senhor diz, aquele que tem, mais se dará e ele terá abundância. O rio corre para o mar, né? É a lei da atração. Se você foca uma coisa, aquilo amplifica na sua vida. Se você pratica o amor, a bondade, a misericórdia, aquilo tende a aumentar. Se você pratica a mesquinharia, a revolta, a mágoa, o ressentimento, aquilo tende a aumentar. Ele é expulso do paraíso, aqui usa a imagem estar fora, na escuridão, onde há choro e ranger de dente. É a morte, a segunda morte, né? A separação do homem de Deus. Amém.